Fala galera, professor Henderson aqui mais uma vez para a gente resolver agora um exercício de geometria plana. Esse exercício na verdade é uma questão do Enem e essa questão falava que a administração de uma cidade iria pedir para construir 10 placas como essa, fazer a confecção de 10 placas como essa. A gente vê essa placa aqui, a gente já sabe que ela não é um formato de uma figura que é conhecida, mas o que a gente tem de informação aqui? Que essa medida D é o diâmetro do círculo que está aqui. E esse círculo tangencia, ou seja, ele toca os lados de um retângulo, e quando a gente olha a placa completa, juntando o retângulo e o círculo, nós temos uma altura de 60 centímetros. Usando o π igual a 3,14, ele quer que a gente descobre qual que é toda a área dessa placa, pois o valor que o pintor vai cobrar depende da área total dessas placas. Então, só de ver uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pela figura não ser o formato de um polígono conhecido ou uma outra figura que tenha a sua área específica através de uma fórmula, primeira coisa que devemos pensar, vamos dividir essa figura. Dividir essa figura de qual forma? Por exemplo, por aqui. Nesse momento, eu simplesmente peguei e dividi o meu círculo ao meio. E essa informação aqui para mim, ela é essencial. Por que eu a dividi ao meio? Simplesmente pelo fato que se eu tenho que o diâmetro vale 40 centímetros, eu tenho essa informação aqui no enunciado, que o diâmetro é de 40 centímetros, então eu sei que simplesmente o raio dela, esse pedacinho aqui, vale 20 centímetros. Opa. Esse pedaço aqui, né, o nosso raio aqui, ele é de 20 centímetros. Bom, no que isso vai me ajudar? Simplesmente pelo fato que se toda essa altura aqui eu sei que vale 60 centímetros, o que nós vamos ter? Essa altura do retângulo aqui, esse pedacinho do retângulo, ele vai ser os próprios 60 menos os 20 que nós temos aqui. Nós temos que essa informação aqui, então, é igual a 40. E como o diâmetro do nosso círculo coincide com a largura da placa aqui, nós temos que essa medida aqui de baixo do retângulo também é igual a 40. E aí agora a gente sabe que o que aconteceu na verdade é que a nossa figura ficou dividida em um círculo, virou apenas o semicírculo aqui por cima, e essa parte aqui de baixo, onde o outro semicírculo está envolvido, é um quadrado cujos lados medem 40. E é isso agora a gente pensar. A área total de uma placa vai ser simplesmente somar a área desse semicírculo com a área do nosso quadrado. Bom, como calcular a área de quadrado? A área de quadrado nós sabemos que pode ser calculada a partir de lado ao quadrado. Sabendo que o nosso lado mede 40, então nós temos que 40 ao quadrado, cujo valor resulta em 1.600. Então quer dizer que o nosso quadrado tem 1.600 centímetros quadrados. E a nossa parte semicircular ali? A gente sabe que a área de um círculo ela é dada por πr ao quadrado. Então a área do semicírculo ela pode ser dada por πr ao quadrado sobre 2. Utilizando o valor do π que o enunciado nos deu, 3,14, chegamos à conclusão que a área do semicírculo é 3,14 vezes, aqui está o nosso raio de 20 centímetros, então 20 ao quadrado, dividido por 2. Bom, mas 20 ao quadrado é 400, então nós temos 3,14 vezes 400 dividido por 2. Posso fazer a multiplicação primeiro e depois dividir por 2, ou posso simplesmente pensar em fazer uma simplificação antecipada. Posso usar a técnica do cancelamento aqui, dividindo 400 e o 2 ambos por 2, resultando o valor de 200 aqui no lugar do 400 e 1 no lugar do 200. Bom, isso daqui então agora vai gerar para mim um 3,14 vezes 200. Ao efetuar essa multiplicação, podemos pensar em algumas técnicas simples. Ao fazermos 3,14 vezes 200, eu vou simplesmente me esquecer da vírgula, inicialmente, e vou me esquecer dos zeros também. E vou fazer apenas 314 vezes 2, cuja multiplicação dá 628. Agora eu vou me preocupar com os zeros e com as vírgulas. Não eram 2, era 200. Então eu pego aqui no final e acrescento esses 2 zeros.
mas não era 314, era 3,14. Havia duas casas após a vírgula. Então, minha resposta também tem que ter duas casas após a vírgula. Conclusão, a área de uma placa, a área do semicírculo dessa placa é de 628 centímetros quadrados. E aqui agora fica fácil de eu pensar. A minha área total, a área de uma placa, é simplesmente a área do quadrado mais a área do semicírculo. Então, simplesmente nós devemos adicionar 1.600 com 628. Essa adição resulta para mim em 8 com 0, 8, 2 com 0, 2, 6 com 6, 2, vai 1, 12 na verdade, né? E 1 com 1, 2. Ou seja, uma placa tem 2.268 centímetros quadrados. Porém, o que nós temos na verdade são 10 placas como essa. Mas se as 10 placas são iguais, então para descobrir a minha área total, basta eu fazer 2.228 vezes 10. Multiplicar por 10, como a gente já sabe, basta deslocar a vírgula apenas uma casa para a direita, a vírgula que estava localizada após o 8 vem para cá, gera uma casa vazia, a gente apenas acrescenta o 0 e chegamos à conclusão que, simplesmente, para fazer essas 10 placas, a área total será de 22.280 unidades de medida, centímetros quadrados. Até o próximo vídeo. Fiquem todos bem.